Atividade com capacitores com a resolução da atividade complementar. Então, capacitores são elementos de circuito destinados a armazenar energia elétrica. Respondi isso daí. Sim ou não? Sim, gente. Os capacitores são dispositivos com capacidade, de armazenar energia elétrica. Você deve ter notado que na parte de trás dos aparelhos de televisão aparece o símbolo de alta tensão, né? E disso você pode levar uma descarga elétrica violenta ao mexer no aparelho de forma imprudente. Isso ocorre justamente por causa dos capacitores, não é mesmo? Mesmo desligado, existe ainda uma grande quantidade de energia elétrica no televisor. E na natureza tem vários. Tem energia nas mais diferentes formas, né? Energia elétrica, energia mecânica e assim sucessivamente. E ela pode ser transformada, né? Como a gente já estudou, energia elétrica, energia mecânica, energia mecânica, energia elétrica e assim sucessivamente. Isso se faz através de armazenamento de cargas elétricas, né? A energia elétrica pode ser transformada, pode ser armazenada. E disso se deve a quê? Às cargas elétricas. E essas cargas podem ser armazenadas em objetos condutores. Tudo bem? Calcule a energia potencial elétrica armazenada por um capacitor de 2 microfarad. Microfarad, gente, sempre está aparecendo a palavra farad, né? Farad porque é a unidade de medida do capacitor, tá bom? Microfarad. Quando ligado a uma fonte de tensão e carregado com uma carga elétrica de 10 microcoulomb. Então, a energia potencial é igual a carga ao quadrado sobre 2 coulomb. A carga, 10 micro. O micro corresponde a 10 menos 6 ao quadrado sobre 2 vezes capacitor. O capacitor é de quanto? 2 microfarad. Também micro, 10 menos 6. Então, 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 2, 12. 2 vezes 2, 4. 10 a 6. 100 dividido por 4 dá igual a 25. Menos 12 mais 6 é igual a menos 6 Newton. Newton não, é Joule, né? Que a energia é Joule. Newton se fosse força, viu? Aqui tá errado, aqui é Joule. Duplicando-se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor, é correto afirmar que a carga do capacitor é duplicada, mas sua capacitância permanece constante. Então, duplicando-se a diferença de potencial entre as placas de um capacitor, a diferença de potencial, se duplica a diferença de potencial, duplica também a carga. Só que a capacitância permanece em constância. Um capacitor consegue armazenar a carga de 1 nanocoulomb para uma diferença de potencial entre suas placas de 1 mV. Indique entre as alternativas abaixo um modo da capacitância desse dispositivo. Então, capacitância é igual a carga sobre volts. Gente, capacitância é o farad, é a unidade de medida, né? Assim como coulomb por volts, tá bom? Porque é a carga sobre a DDP. DDP ou tensão é dada em volts, carga coulomb, então é coulomb por volts também pode, né? Então a carga de 1 nano corresponde a 9 e milho corresponde a 3, tá aqui. Então, menos 9 com mais 3, 10 elevado a menos 6, ou 1 microcoulomb.
Entre as placas dos capacitores costuma se inserir material dielétrico, preferencialmente ao vácuo. A inserção de um material dessa natureza entre as placas de um capacitor aumenta a sua capacitância por causa da sua maior permissividade elétrica, viu? B. Aumenta em sua capacitância, diminuindo a quantidade de carga entre as suas placas. Não, o modo das cargas elétricas entre as placas aumenta, viu? E não diminui. Não afeta a sua capacitância. A capacitância aumenta ao inserirmos um meio dielétrico entre as placas do capacitor. Diminui a sua capacitância por causa de sua maior permissividade elétrica. A capacitância é afetada de modo que o seu valor aumente. Uma vez que a inserção de um meio dielétrico entre suas placas aumenta a sua permissividade elétrica, em vez de diminuí-la. Não afeta a formação do campo elétrico entre as placas do capacitor. A capacitância é afetada pela alteração da permissividade elétrica do meio, que é responsável por afetar a maneira como os campos elétricos se propagam em seu interior. Então, a alternativa correta é a A, aumenta. Então, entre as placas do capacitores, costuma inserir um material dielétrico, preferencialmente ao vácuo. E a inserção de um material dessa natureza entre as placas de um capacitor aumenta, viu? Por causa da sua maior permissividade. Se aumenta a permissividade, aumenta também a sua capacitância. Em relação à capacitância de um capacitor de placas paralelas, assine o que for falso. A capacitância é diretamente proporcional à área? Sim. A capacitância é inversamente proporcional à distância? Sim. Que tem a forma que é sobre distância. Quanto maior for a capacitância de um capacitor, menos carga ele pode armazenar para determinada tensão elétrica? Verdade. Quanto menor for a capacitância de um capacitor, menos carga ele pode armazenar para determinada tensão elétrica? A capacitância é diretamente proporcional à área e a permissividade elétrica do meio inserido entre suas placas é inversamente proporcional à distância entre as placas. No entanto, quanto maior for a capacitância do dispositivo, mais carga ele conseguirá armazenar para a mesma tensão elétrica. Então, a permissividade elétrica é uma característica que depende do material inserido entre as placas do capacitor. Né, gente? Porque tem a forma, né, da capacitância, que ela é proporcional à área, né? A permissividade, mas depende de uma constante, né? E de capacitância é inversamente a distância, né? Ou raio, distância ou raio. Então, a permissividade elétrica é uma característica que depende do material, sim, inserido entre as placas do capacitor. Elétrica é uma característica que depende só do material? Não só do material, né? A capacitância é diretamente proporcional à área, né? E a permissividade elétrica do meio inserida entre as placas, inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, quanto maior for a capacitância do dispositivo, mais carga ele conseguirá armazenar para a mesma tensão elétrica. A desfibrilação é a aplicação de uma corrente elétrica em um paciente por meio de um equipamento, cuja função é reverter um quadro de arritmia ou de parada cardíaca. Uma maneira de converter uma arritmia cardíaca em um ritmo normal é a cardioversão, que se dá mediante a aplicação de descargas elétricas na região próxima ao coração do paciente, graduada de acordo com a necessidade, conforme o quadro abaixo. Aí uma desfibrilação do adulto 200 Joule, para a criança 2 Joule por quilograma.